Bem-vindos, corretores de plantão, para mais um podcast Papo com Corretor. E hoje, antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem nossos patrocinadores, isso aqui não estaria acontecendo, né? Só não vou falar um de cada vez, porque são muitos, graças a Deus, né, Sandro? Então, hoje o nosso podcast vai ter o seu Aurélio Della Piccola. Ele é corretor de imóveis, gestor imobiliário, consultor empresarial, advogado e especialista em estudos de viabilidade para empreendimentos imobiliários. E, acima de tudo, o nosso presidente do Cresce. Seu Aurélio, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, dizer que é uma honra muito grande estar aqui com o senhor e vamos falar um pouquinho da nossa classe, o que a gente pode ajudar, o que está ruim, o que a gente pode melhorar, e vamos falar um pouquinho também sobre a nossa PEC aí, né, essa PEC das praias aí também. Vamos fazer tudinho um assunto legal para a gente dentro desse tempo aqui. O senhor pode se apresentar, pode falar um pouco sobre o senhor. Aurélio Capo Della Piccola, aí, presidente do Cresce. Agradecer ao Nilson, que está criando esse programa, quer dizer, tudo que vem a esclarecer o corretor, a informar, é muito bem-vindo. E a gente deve apoiar, como aqui estamos, abertos para poder esclarecer o que necessário for. Obrigado, eu que agradeço a sua presença, Aurélio. Vamos lá, Aurélio. Hoje, como a gente estava conversando um pouquinho, muitos corretores criticam o órgão, certo? Mas muitos criticam às vezes sem saber. E vou ser bem sincero para o senhor, eu sou um, tá? Eu queria esclarecer algumas coisas hoje. Vamos dar um exemplo. Quais são os maiores desafios que os corretores de imóveis estão encontrando hoje na profissão? E o que o Cresce está fazendo para melhorar para a gente? Bom, Nilson, como toda atividade, toda profissão, né, acho que como tudo no mundo hoje, a gente tem que aprender a lidar com o quê? Com a mudança. Então, a mudança é uma constante. E existe até um ditado, né? Aquele que não acostumar com a mudança, ele vai sair do mercado, ele vai morrer, né? Ele não vai conseguir sobreviver. Então, a maior capacidade que o homem tem que ter hoje é a mudança. Antigamente, nós tínhamos mudança tecnológica acontecendo a cada 5 anos. Sim. Hoje, em horas, tudo que falarmos aqui, pode ser que não esteja valendo daqui 2 horas, daqui 5 horas. É impressionante a velocidade dessa mudança. Então, aqueles que não se aperfeiçoarem, aqueles que não procurarem cursos, não procurarem eventos para participar, eles vão ficar lamuriando, vão ficar reclamando, né? E, por outro lado, aqueles que se aperfeiçoarem não vão ter o que reclamar. Por quê? Porque nós temos um mercado hoje que falta bons profissionais. Então, um bom profissional hoje está sem condições de atender a todo o seu público. Então, o que a gente aconselha enquanto instituição, o que a gente vê no mercado é o quê? Os corretores têm que se preparar cada vez mais, porque a concorrência vai aumentar, mas ainda há muito espaço para crescimento. Então, existem várias áreas. Por exemplo, tem o nicho de avaliações. Tem corretores que vivem fazendo avaliações imobiliárias, porque toma muito tempo, é complexo e é de alta responsabilidade. Então, o corretor que se especializar em avaliações, né, existe um curso, existe um cadastro nacional de avaliadores imobiliários, quer dizer, não se admite mais, como antigamente, o corretor pegar uma folha de papel e dizer o seu imóvel vale R$1 milhão, seu imóvel vale R$2 milhões. Não, você tem que ter um tratamento estatístico, você tem que atender às normas da ABNT, né? Você tem um trabalho. Para isso você vai perder tempo, você vai investir tempo. Então, para isso, tem um valor. E aí, aquele que se especializa nisso, ele vai ter um retorno. Com isso, ele conseguirá viver. É apenas um dos nichos de mercado. Existem vários outros nichos de mercado. Ele pode se aperfeiçoar, consultoria em administração e locações de imóveis, compra e venda. Então, ele tem que se preparar cada vez mais, porque senão ele vai ficar reclamando e não resolve reclamar da própria atividade dele. Ele tem que ser um exemplo na atividade, né? Ele tem que mostrar que o corretor é imprescindível. E para isso ele tem que se preparar. A gente, quando você falou sobre a questão de se preparar, de procurar buscar um curso, um aperfeiçoamento, a gente sempre dá como exemplo o médico, né? Que o médico ele pode estar fazendo o que ele tiver, mas ele sai da onde ele está para passar 10 dias se aperfeiçoando em alguma coisa, 15 dias se aperfeiçoando em alguma coisa. E o corretor de imóvel em si, quando você fala assim, ó, tem um curso ali, é gratuito, tal, você vai lá e tal.
Ah, não vou hoje não sei o quê, porque parece que aquilo ali não vai mudar a profissão para ele. Mas pelo contrário, foi o que você falou, a pessoa tem que se especializar para ser melhor. Não aquelas pessoas que às vezes estão entrando no mercado hoje já dizendo assim, eu sou corretor especialista em tal coisa, especialista em tal coisa, só que ele não está nem se preparando. Eu, por exemplo, quando entrei no mercado, eu fechava um contrato de locação com máquina de datilografia. Corretores que entrarem hoje, talvez, o que é isso? Vamos perguntar, né? Sim. Eu tinha um curso com 70 toques por minuto e eu tinha um diploma de datilógrafo, né? Então, todo mundo assim agia. Hoje, não. Então, no meu tempo também, o telefone não era um telefone que você pega e de qualquer lugar, você fala, você tira foto, você já coloca o anúncio na internet, você já divulga no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Quer dizer, o mundo mudou muito, né? Ou seja, se eu ficasse parado reclamando no tempo, eu já estaria fora do mercado. Porque o meu tempo era máquina de datilografia, era Xerox, né? Hoje você pode apagar tudo. Sim. Né? Você escreve no computador, você apaga, você volta. Um toque, você bota seu anúncio em qualquer lugar. Então, quer dizer, a revolução de mudança é muito grande, né? E o corretor de imóveis ele tem que se preparar. Nós temos congressos aí todo ano, nós temos cursos gratuitos, que não é papel do Cresce, mas o Cresce tem vários cursos gratuitos. Então, isso que eu ia te perguntar. O Cresce, ele tem essas oportunidades gratuitas, porém não é obrigatório do Cresce ter isso. Assim, faz por livre e espontânea vontade. Eu diria que a função principal do órgão, às vezes não simpatiza, mas não simpatiza a quem? Ao mal profissional. Sim. Por quê? Obrigado, a contribuição ela é compulsória. Então, o governo exige que o Cresce, né, através das resoluções do Conselho Federal, é quem estabelece as anuidades, ele exige que seja cobrada a anuidade, sob pena de ser responsabilizado o Conselho se não cobrar essas anuidades. Então, esse é um papel que ele tem. O outro papel é fiscalizar, que também aparentemente não é simpático, mas para os bons profissionais é extremamente simpático. Por quê? Porque o Cresce é que, por lei, dá a sustentabilidade à profissão. Né? Se não existisse o Cresce, nós não seríamos profissionais liberais. Assim como médico, como advogado. O Cresce está na Lei 6.530, a existência dele, o início, e lá diz que o papel principal é organizar o cadastro, né, de inscritos, fiscalizar os inscritos também, e aí ele entra o mal profissional, se prestar um mau serviço, ele vai ser convidado a responder um processo, e se efetivamente ele tiver culpa, ele vai ser penalizado. Ou seja, o papel principal do Cresce é o quê? Proteger a sociedade. Né? Não é passar a mão na cabeça de quem estiver errado e nem exaltar as pessoas de forma destacadas, né? Porque senão você vai priorizar um em detrimento de outros. Então, o papel público, a função pública é muito nobre. Né? Aquele que faz um curso, que se forma para ser corretor, ele vai, a primeira coisa que aprender é o que está na lei. Essa questão da fiscalização, vamos falar um pouquinho dela. Vou falar da minha cidade lá de Guarapari. A gente vê muita pessoa na rua com placa pendurada no pescoço dizendo aluga-se. E a gente não vê nenhuma fiscalização passando para, não sei se pode, né, dessa questão de impedir, ajudar aos que estão dentro da lei, que estão certinho ali. Porque às vezes tem um cara lá que vai lá, a pessoa para ele na rua, aluga o imóvel com ele, mas ele não é um corretor de imóveis. Então não tem... Se a gente chega e faz uma denúncia, beleza, a denúncia vai chegar lá, mas como é que faz? Como é que funciona? Essa pessoa, ela paga? Ela é penalizada em alguma coisa? Então, existe uma discussão muito grande em relação a isso, que a função principal do órgão também seria fiscalizar quem é profissional. Então, quem não é... Não, mas o Cresce do Espírito Santo nunca se furtou a fazer esse tipo de trabalho, porque ele entende que tem um poder de polícia administrativa, embora não seja a polícia ostensiva, ele tem. Então, Guarapari, por exemplo, se você for atualizar as informações, te convido até... Não, claro. Qualquer corretor, é o que eu falei, eu estou aqui para aprender. Qualquer corretor que queira estar no órgão, esse é um discurso já ultrapassado. Por quê? Porque o Cresce, ele agiu tanto em combate ao exercício legal, mas tanto, levando até pessoas à delegacia, inclusive, né? Se você tem um tempo de mercado em Guarapari, você já deve ter visto o Cresce fazendo isso. O Cresce chegando na cidade, os contraventores correndo, né? Porque
uma raça unida, né? É uma raça unida, Às isso vezes, aí. ao contrário É até mais unida do que eu... né? Isso. Eles já ligam para o outro, ó, tá chegando o Cresce, todo mundo corre, né? Infelizmente, antigamente, talvez acontecia até com a cobertura de algumas empresas. Hoje, a gente já não observa mais isso. A gente já observa um movimento de regularização, de andar corretamente. Agora, Guarapari, nós podemos computar um número excessivo de empresas em Guarapari de profissionais. E, naturalmente, esse movimento tem pessoas que entram, tem pessoas que saem. Agora, com o tempo de atividade, antes de eu ser presidente, eu já era diretor de fiscalização. Sim. Então, eu mesmo, enquanto diretor, já participei de detenção de pessoas. Já levei várias pessoas para a delegacia. O trabalho foi tão bem feito que já chegou um ponto em que talvez não interesse mais, pela desqualificação, você agir tão incisivamente na contravenção. Por quê? Porque você passa a ter maus profissionais inscritos. E aí você passa a ter esses maus profissionais lesando alguns da sociedade, você passa a ter uma péssima imagem de um corretor de imóveis. Sim. Então é essa a conclusão que nós chegamos. Então nós temos critério. A fiscalização não está preocupada, e o bom profissional não está preocupado com um porteiro que está vendendo. Ele não está preocupado com um bicicleteiro. Por quê? Esse cara pode levar um prejuízo muito grande a quem for confiar nele. Sim, ele não entende de nada, não entende de documento, não entende de transação. Ele simplesmente quer ganhar um trocado. Né? Isso aí. Ele quer ganhar um trocadinho. Quer dizer, o bom profissional ele não vai se comparar a esse cidadão. Por quê? Quem optar pelo trocadinho pode ter um prejuízo de milhões. Sim. E acontece. Acontece muito. Acontece. Lá em Guarapari, muito questão de aluguel. Temporada. Que a pessoa entra lá, o apartamento é 5 mil, mas ele viu o cara lá alugando por 1.000. Aí chega na hora, não tem apartamento, não tem casa, não tem nada. É um problema. E o prejuízo dele é muito maior sobre isso. Mas essa questão da fiscalização, como que ela funciona? Eu vou te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu tenho. Hoje uma pessoa ela quer ser corretor de imóveis. Ela primeiro faz o TTI, que é o curso técnico de transação imobiliária. Superior. Ou o ensino superior. Na área imobiliária. Que entendi. Tem curso superior na área imobiliária. Tá. Até um amigo meu tá fazendo isso. Não aí. É obrigatório, mas sim. Então, vamos dar um exemplo na relação do TTI. Ele faz ali o TTI, ele já pode começar a exercer a função dentro de uma imobiliária ou ele tem que esperar dar entrada no Cresce para começar a exercer a função? Ele se apresentar como corretor de imóveis é só com o Cresce. Efetivamente, quando ele for corretor de imóveis. Antes ele não é corretor de imóveis, né? Porque a legislação exige um trâmite e a documentação, inclusive a formação na área, porque qualquer um para trabalhar, né? Assim como o médico vai mexer com vidas, ele tem que ter um preparo, né? Para poder não cometer erros. O profissional da mesma forma. Então existe muito o quê? O estágio, né? A pessoa fazer um estágio durante o período do curso, mas ele não pode se apresentar como corretor de imóveis. Sim. E até uns tempos no passado aí, ele não contente em apresentar como corretor, ele ostentava consultor imobiliário. Quer dizer, se for procurar no dicionário o que é consultor, ele tem que ter um cabedal de conhecimentos enorme. Não seria nem corretor, quanto mais consultor. Sim. Então existe essa distinção. Realmente existe. Então ele não pode exercer, ele pode trabalhar numa imobiliária, porque o pessoal fala muito assim, não, Nilson, ele pode trabalhar, porém se ele for atender um cliente, ele tem que ir com o corretor do lado dele. Ele não pode se apresentar como profissional. Isso. Ele vai fazer um estágio de aprendizado que até na própria atividade precisa de ter. Tá, entendi. Entendeu? Então esse período de estágio ele vai utilizar para aprender. Sim. Né? Ele não vai poder atender sozinho, não vai poder se apresentar como corretor. Sim, entendi. Então tem que ter esses cuidados. Só depois que ele fizer que ele tirar o Cresce. Normalmente os cursos são de 6 meses, 1 ano, e o sequencial superior 2 anos. Eu fiz aqui em Vila Velha, em Vitória, no Colégio Dom Bosco, na época. Dom Bosco. Eu fiz 8 meses, eu vim de Guarapari pra cá, foi quarta, gratuito. quinta e sexta. Não foi pago, o nosso foi pago. No Dom Bosco? Dom Fernando, em convênio com o sindicato. Isso, foi convênio. Só que o meu fazia presencial mesmo. Nós fizemos presencial. Bacana. Agora o pessoal tem como a opção de fazer online, tem essas coisas de alguns cursos de fazer. E todos os cursos são válidos, seu Aurélio? Não. Então, ele tem que procurar saber qual curso que está cadastrado
Porque quem tem esse poder de regulamentar e de fiscalizar os cursos é a Secretaria de Educação. Sim. Então, a SEDU é que vai credenciar esse curso e dizer. E ainda tem uma segurança ainda maior, o Conselho Federal normalmente chancela os cursos. Então, normalmente tem uma página lá da Secretaria de Educação que vai dizer se o curso é apto ou não. Ele tem como achar lá, né? O curso que ele pode fazer ou não. Porque muita gente procura, vai na internet, vê um curso mais barato, vou fazer esse aqui, vou fazer... Eu canso de falar. Aí acontece dele pagar e não levar. Eu canso de falar. Falo, cara, procura ver se está cadastrado, porque nem todos os cursos de TTI são válidos para você tirar a sua já aconteceu um problema a nível de Brasil. Eu, particularmente, já recebi aqui no celular oferta de terceiro grau. Você comprar diplomas. Eu já recebi oferta. Então, existe muito estelionato, muita falsidade. Sim. E, às vezes, a pessoa vai no mais barato, ou na sedução, e, às vezes, não tem regulamentação. Já teve cursos também que foram cancelados suas licenças. Tivemos problemas sérios. Que os cursos estavam vendendo mais do que poderia oferecer. Então, começou a se notar que em 3 meses, em 2 meses, a pessoa pagava e tinha um diploma. Aí se instituiu, através da Secretaria de Educação, o Stick Web, o Sistec também. São 2 sisteminhas onde o aluno se matriculou em tal data, menos do período mínimo do curso, se ele concluiu, já sabe que é falso. Então existe essa validação. Sim. Então a gente tem que ir lá consultar para tentar minimizar esses problemas, embora nós não tenhamos a função de fiscalizar. Então, isso, essa função não é do CRES, e mesmo assim faz, né? Não, eu no meu tempo estava acontecendo tanto esse escândalo de diploma falso, tanta venda de diploma, que em determinada época eu comecei a investigar. E aí a secretaria tinha uma orientação para pegar aqueles casos mais suspeitos e ligar para a escola, a instituição de ensino, e saber se a pessoa realmente, antes de ter o Sistec. Sim. E aí tinha casos que ligavam para a escola, olha, realmente aqui é uma escola, funciona, só que não tem curso de corretor, aqui o curso é de contabilidade, que é ali em Cariacica. Então, quer dizer, existia muitos problemas. Hoje minimizou, mas ainda existe. Então tem que ficar atento. Aurélio, da sua época que você começou com 18 anos de idade, na profissão de... Na realidade, eu comecei com 18 como empresário, inclusive. Sim. Eu fui emancipado, que na época tinha que ser com 21 anos de idade. Uhum. E eu comecei a trabalhar com telefones. Então, eu vi lá o nosso colega corretor também, o Otto Andrade, né? Ficar rico com telefones. E ele foi muito esperto. Só que quando eu entrei, já estava acabando as vacas gordas, né? Abrir as telecomunicações. Mas deu para ganhar uns trocados. E em seguida eu passei para administração de imóveis e compra e venda de imóveis, né? Uhum. Foi logo em seguida. Mas eu comecei realmente administrando aluguel de telefone. Porque eu não tinha nem dinheiro para comprar telefone. Então eu administrava o telefone, aluguel de telefone. Depois é que veio o celular, eu comprava e vendia também telefones, celulares, administrava as locações. Era que a Unimed, quando começou, alugava quase todos os telefones comigo. O Colégio Nacional também já alugou muito telefone comigo. Eu já tive muito telefone alugado. E a diferença que você vê, Aurélio, de lá para cá hoje no mercado imobiliário? Que a gente falou sobre isso aí, sobre a questão que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Temos. Eu tenho 13 anos de profissão. Na época eu comecei eu fazia captação no papel. O negócio era o jornal. Hoje eu digo assim, que os corretores de hoje, eles têm, entre aspas, assim, uma facilidade muito maior do que quando eu comecei. Imagine quando você começou. O Conselho está disponibilizando em convênio, através da licitação, um portal imobiliário, tudo de graça. Aí, ó. E você faz isso tudo na palma da mão. Você coloca o imóvel na hora, você tira a foto na hora. E você tem condições de divulgar já instantaneamente. Sim. Isso para todo mundo. Vai ser um portal para o corretor de imóveis ele ter o site dele. Seria assim, de anunciar os imóveis dele. Vai ter um hot site também, né? Uhum. Você colocar o nome do portal / o nome da empresa, o nome dele, vai sair os imóveis dele. Então ele vai ter esse também e vai ter um CRM mínimo para ele também. Na verdade já tem, né? O site já existe, que é o itop.com.br. Eu vi lá no CRES. Esse já existe, já é gratuito. Hoje já tem, ele começou com 1.000 imóveis, já está com mais de 11.000 imóveis, sem uma divulgação ampla ainda. Porque ele está em estruturação, acabou de integrar com Portugal. Então, se você olhar lá, você vai achar imóveis em toda a região de Portugal. E está integrando agora com a Flórida também.
Então, é um portal mundial gratuito para os profissionais e anúncios básicos. E aí, a gente que participa há muitos anos lá fora de eventos, a gente está tentando moldar esse portal com as expertises lá de fora para o quê? Para ficar um local único para se buscar um imóvel, né? Igual lá fora, né? Assim, Igual lá fora. Igual a gente pega, porque É lá uma no... integração, porque quando Sim. você quer comprar ou quer vender, você não está querendo saber 10 portais ou 10 locais ou visitar 1000 imóveis. Isso. Você quer ir num local e achar a maior quantidade e mais preciso que você deseja. E se você for assessorado por profissionais, melhor ainda. É igual lá fora. Lá fora a gente lá tem o MLS, acho que é um site específico que tem os imóveis e o cliente entra ali, o corretor sabe se aquele imóvel foi vendido também. O MLS ele era uma marca, tipo o Xerox aqui no Brasil, Sim. mas que caiu de moda. Agora já tem outros, mas que são basicamente a mesma função. Ah, tá. Agora, eu falo sempre assim, os corretores de imóveis, eles querem muito copiar o mercado imobiliário da Europa, ali dos Estados Unidos, principalmente, que a gente fala. Só que eles não querem copiar o profissionalismo deles que tem lá, né? Que a gente fala muito aqui porque alguns corretores de imóveis, o que eles fazem? O Nilson tá com um imóvel e o outro corretor tá com cliente. Em vez de fazer aquela parceria, os dois ali, que é o que é feito lá fora, que lá fora você tem um corretor do comprador e o corretor do vendedor. E fazer aquela parceria e todo mundo ganhar, pegar ali, cada um ficar com 50% da sua comissão. Aqui, na maioria das vezes, alguns profissionais, eles procuram ir lá e captar o imóvel do Nilson. Por quê? Porque ele não quer fazer a parceria. E eu acho isso meio antiprofissional, uma coisa meio... Totalmente antiético. Entendeu? Meio antiético. Então, é igual... E até perguntar para você também, Aurélio, se é válido questão de placas em prédios. Que você pega um prédio, um apartamento, tem lá 5, 6 placas de corretores ao mesmo tempo. Isso é certo? Tem alguma coisa que condene isso? Multa, alguma coisa? Isso é uma das piores práticas, assim como a contravenção que você tocou só em pontos polêmicos, né? Mas isso é a pior prática que pode dizer. Nosso código de ética proíbe isso, inclusive. E o conselho, embora autue, às vezes vai acontecer também, mas qualquer denúncia nesse sentido, o conselho não perdoa. Mais de uma placa imóvel, tem pessoas que já levaram mais de 100 autuações. Olha só. E aí muda, aí vem outra, aí vem uma empresa nova, desavisada, a gente tenta fazer campanha, tudo. Mas, infelizmente, ainda acontece. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer, porque dá descrédito, né? Às vezes um bota um valor, outro bota outro. É diferente da parceria. Quando há parceria, né, normalmente uma divulga e faz a parceria com as outras. Né? Isso é muito saudável, é salutar. E é o futuro da profissão. O portal vem nesse sentido. O portal vai ter validações no futuro. Com um convênio com o município, por exemplo, cada imóvel só pode ter um registro municipal. Então, o primeiro que colocar o imóvel vai ficar. Ao contrário dos portais que você verifica aí hoje, às vezes você vê um imóvel, mesmo imóvel em vários. No início pode ser até que aconteça, mas depois a tendência é você fazer essa depuração, porque entra a credibilidade. Né? E aquele que não participar vai estar fora do mercado. Então vai ser uma seleção natural. Quem não for ético, não permanece. Né? Infelizmente, no Brasil a questão é cultural de parceria. Eu tentei há mais de 20 anos atrás montar um clube de corretores, né? Antes de até ser presidente, de ser diretor. E eu, de tanto pensar no mercado e melhorar o mercado, eu imaginei que a solução seria a gente conseguir fazer uma união e a parceria. E na primeira reunião que eu tive, para minha surpresa, me foi lançada a pergunta: mas Aurélio, se eu captei um imóvel, se eu gastei com anúncio, né, e você trouxe o cliente, eu vou ter que te dar a metade? Falei, por que não? Quando você captar o meu também, você vai ganhar metade. Ah, eu não concordo. Falei, o que você concorda? Não, eu concordo em dar 30% e ficar com 70%. Falei, podemos convencionar que para você também, na hora que você vender do colega, você vai ganhar 30%, ele fica com 70%. Aí não. Aí você percebe a mentalidade, né? Sim. Então, o cooperativismo realmente é mais difícil. Eu falo que a parceria é uma questão cultural. Sim. Eu falo que o inimigo dos corretores são os próprios corretores. Quem não se aperfeiçoar, não avança, não tem clareza na informação. Se a gente for colocar isso. Uma coisa que eu até para tirar uma dúvida. Eu acho, para mim, o corretor é uma das profissões mais dignas, mais lindas. Eu acho a mais democrática. Eu sou apaixonado. Eu sou corretor por opção. Né? Hoje em dia, você já tem a felicidade lá de entregar carteiras para pessoas que optaram, com 18, 19 anos.
ser corretor de imóveis. Às vezes visto pelo pai, pela mãe, mas já é um bom sinal. Antigamente, às vezes, não tinha essa opção. Você tropeça, eu falo que tropeça e vira corretor de imóveis antigamente. Hoje pensava que é fácil, mas sim. Como toda atividade tem suas agruras, dificuldades. O Peixoto, que ele é da Remax, ele falou assim, ele falou que o sonho dele é ver uma pessoa falando assim, quando eu crescer eu quero ser corretor de imóveis. Porque, né, a pessoa sempre fica, quando eu crescer eu quero ser médico, eu quero ser... Já temos, né? Hoje já temos. A pessoa tem aquele orgulho. A profissão atingiu, assim como esse podcast, né, como outras vinculações, atingiu um grau de reconhecimento e respeito. Sim. Hoje em dia não é inteligente a pessoa fazer uma transação imobiliária sem ter a participação do corretor de imóveis. Imagine que a pessoa, uma vida inteira, junta dinheiro para comprar um imóvel. Na vida inteira ela comprou ou vendeu 2, 3 imóveis. Quer dizer, ela vai achar que ela é especialista nisso, que ela entende tudo. Um profissional com 30 anos de atividade, que eu tenho mais que 30... Está aprendendo ainda. Cada negociação aparece uma novidade. Então não adianta você querer saber que aparecer que sabe de tudo, você pode tomar um prejuízo muito grande. Então é melhor você ser inteligente, contratar um profissional, atribuir a ele a responsabilidade, porque só tem reconhecimento e remuneração quem é responsável. Sim. Então o corretor tem que ser bom. E aquele corretor, até no próprio código de ética dele, prevê. Se ele acha que ele não tem condições de desenvolver o trabalho, ele não pode aceitar a incumbência. Né? Se é um empreendimento maior, sim, exige um estudo maior, existe um marketing mais elevado, né? Que ele não tem estrutura para isso, ele tem que declinar ou fazer parceria com quem tenha condições. Esses corretores novos, que você falou lá que está entregando muita carteirinha, para esses corretores novos, qual conselho você dá para eles? Para esses caras que estão começando a profissão agora, eu vou te falar o porquê, porque a gente está numa era de um monte de especialista, né? Que a gente fala assim que a pessoa hoje entra para corretagem, ele já quer, tipo assim, eu vou buscar esse nicho aqui. Tipo, hoje a moda é o alto padrão, né? Porque se você falar que é corretor de Minha Casa Minha Vida, você não é um corretor de sucesso. Porque hoje a gente está... Estão definindo hoje o corretor de imóveis sendo só de alto padrão. Se o cara for Minha Casa Minha Vida, ele depois do Marcelo Antoni, meu amigo. Aí então, todo mundo quer virar de alto padrão. Não, mas aí na nossa aqui, a gente fala sobre Ricardo Martins, Augusto Braga, sobre esses caras que tiveram uma história para chegar hoje no alto padrão. E hoje os corretores eles estão se formando e já estão se auto-intitulando alto padrão, corretor de alto padrão. É um erro. Eu acho um erro gravíssimo, porque ele mal sabe uma documentação. Como que ele vai já... Realmente, para a pessoa ostentar isso, ele assume uma responsabilidade muito grande, porque a confiança a ele depositada será ainda maior. Sim. Então, se você com 30 anos, às vezes está ainda aprendendo algumas novidades ou algumas situações que não acontecem corriqueiramente, né? Que às vezes você vai ter que ir até lá. Eu, por exemplo, sou advogado, corretor é advogado. Mas eu vou ter que ir lá estudar talvez algum caso de inventário, se tem participação de menor, se não tem. Né? Eu estou dando só como exemplo. Sim. Né? Lógico que essas coisas a gente já sabe. Mas muitos não são advogados, não vão nem saber para poder orientar. Ou vende um imóvel e, de repente, não orienta que houve um ganho de capital, a pessoa tem que recolher o imposto dentro de um mês, não recolhe. E aí, quando chega lá na frente, na declaração de imposto de renda, ele vai recolher uma multa aí de 10, 20, 30, 50 mil, como aconteceu com um colega meu médico agora, 50 mil reais de multa. Nossa. Falei, você talvez não tenha perdeu a pessoa para fazer a transação, mas isso acontece, né? Isso acontece muito, ou não pegou orientação também com um contador. Né? Então, quem tem experiência consegue evitar prejuízos, consegue ter lucro. Por exemplo, na valorização de imóvel. Dos imóveis, o corretor de imóveis, ele tem até no curso que ele faz, no aprendizado, ele pode variar em 10% para mais ou para menos. Isso é perfeitamente concebível na avaliação de imóveis. E os honorários dele, no entanto, é 6%, 5%, dependendo da transação, né? Ou pode ser 10% na área rural novamente, ou não, tudo negociado. Então, essa situação... Quer dizer, quem prescinde do corretor, quer dizer, ele não está preocupado se é um bom profissional ou se não é. Ele está querendo economizar e pode ter prejuízo, pode deixar de ganhar. De repente o corretor valorizou o imóvel dele em 10% e ganhou 6%. Sim. Ele ganhou 4% ainda. Sim. Né? Sim. Ou vai vender, o mal profissional também vai vender mais barato, né? Então, ou o mal profissional, às vezes ele avalia também um valor que não vale, né? Às vezes avalia alto para poder pegar o imóvel e não vende, ou vai vender daqui a um ano, aí realmente... Aí o que acontece? Esse dia eu estava com um cliente e ele deu exclusividade
uma corretora. Só que ele falou, Nilson, vai fazer uns 60 dias que esse corretor não trouxe um cliente para ver o meu apartamento. Como que funciona isso, Aurélio? Essa exclusividade, ele pode tirar por conta disso ou tem que deixar ir até um ano? Primeira é a tal história que eu contei aqui, a diferença às vezes entre o médico e o corretor advogado. Tem que ver a situação, né? Sim. E se o cara pediu também um valor, ele falou que vale tanto, ele botou nos 10% a mais, está dentro da avaliação. Só que a possibilidade de venda diminui bastante. Sim. Então, se ele está com pressa de vender e colocou um valor um pouco acima, ou mesmo que ainda esteja dentro da média, as condições de mercado não são favoráveis. Sim. Então, aí o profissional vai ser além de bom, ele vai ter que ser extra bom. Ele vai ter que ser um baita especialista, né? Você entendeu? E tem que ter uma clientela daquele público, essas coisas todas. Então, existem fatores. A gente falar que a exclusividade é a melhor coisa que tem. A exclusividade é bom para todo mundo. Isso, e a questão da exclusividade, Aurélio, para você ter um imóvel hoje na sua vitrine dentro de uma imobiliária, ele tem que estar exclusivo? Não, ele tem que ter autorização escrita. Só uma autorização escrita de venda já é... E o Código de Ética, por sua vez, não permite que uma vez entregue a um profissional, o outro trabalhe. Ou seja, acaba sendo exclusividade de qualquer forma. Sim. Que a lei federal exige que o corretor tenha para divulgar qualquer imóvel uma autorização escrita. Está no artigo 20 ou 17, eu não lembro de cabeça, inciso 7, que diz lá que ele tem que ter autorização escrita. Ou seja, quem não pega autorização escrita não é profissional. Se você não é profissional, como é que eu vou confiar em você? Então você tem que pegar. E quando você pega, o que acontece? Você pode aí sim, profissionalmente, você já sabe, a efetiva condição do negócio, valor, sim. Condição, se aceita só à vista, se aceita parcelado, se vai vender com mobília, pega todas as informações. Você se torna um profissional. Sim. E aí você tem condições de abrir ele em parceria com outros colegas, né? Todo mundo falando o mesmo valor, né? Se você quiser já pegar de início em parceria, você já faz um contrato de exclusividade com os outros colegas juntos, que não impede, não deixa de ser uma exclusividade. Você pegar com... Você estabelece a parceria com 3 profissionais. 3, 4 profissionais, botar ele exclusivo dos 4. Interessante. Autorização exclusiva dos 4, autorização dos 4. Então, você está autorizado, você está atendendo a lei, você está sendo profissional, né? E todos vão ganhar e vai aumentar realmente, potencialmente. Mas o que acontece normalmente é o quê? Obter a confiança, normalmente você confia em uma pessoa, você não confia em 3. Né? Então, eu conheço o Nilson, eu quero que o Nilson venda meu imóvel e eu sei que ele não vai me dar problema e eu sei que ele entende de negociação imobiliária, ele entende de valor de imóvel, ele entende de imóvel, entende de documento. Eu quero o Nilson. E aí o Nilson, às vezes, não está com tantos clientes para aquele tipo de unidade, para aquele tipo de imóvel, porque ninguém tem todos os tipos de imóveis, né? Tem 1, 2, 3, 4 quartos, tem loja pequena, grande, média. Então, você nunca vai ter cobertura, 2 quartos, 1 quarto. Você vai ter uma variedade, mas você não vai ter tudo. E, às vezes, o seu colega tem o cliente. Você estando no mercado, fazendo parceria, sendo recíproco com os colegas éticos, a tendência é que isso aumente o quê? Um dado que eu vou lhe dar, conversando nesse assunto, eu lembrei. Hoje, seguramente, nós temos em torno ou mais de 50% dos imóveis, né, não são comercializados por corretor de imóveis. Ainda. Por incrível que pareça. Nossa. Ou seja, nós temos um grande mercado. Por isso que eu digo que falta bons profissionais. Então, a partir do momento que os bons profissionais se juntam e vai formando novos bons profissionais e vai pegando esse mercado, ninguém é de interesse de ninguém comprar e vender imóveis sem corretor de imóveis. Agora, a partir do momento que a pessoa procurar um profissional e ele não sabe dar informação sobre o imóvel, não se preparou para aquele tipo de mercadoria, não tem condições de atender, não tem condições de ir no imóvel, mostrar, está sem tempo, está mostrando outros. Às vezes está indo procurar o do colega, como você falou, né? E o dele está lá. E o dele está lá. Ele não está atendendo o cliente dele. Então, isso tudo é que tem que ser melhorado. Essa engrenagem prepara aperfeiçoamento, formação de bons profissionais. Porque o Cresce, por si só, não tem condições de botar um machado na cabeça do profissional, partir e colocar a coisa lá dentro. Tem que ter a iniciativa do profissional e de quem ensina, obviamente, né? Ninguém entra no mercado carreira solo. Normalmente, a coisa mais difícil do mundo é o profissional entrar no mercado sozinho. E eu acho que isso é uma exceção. Optei por ser corretor, já fui empresário, mas mesmo assim eu procurei estudar muito, saber muito. E só fui ganhar dinheiro efetivamente depois de alguns anos.
Então, realmente, ninguém entra em nenhuma atividade para aprender e para ficar rico, como as pessoas fazem conta. Imóvel de 1 milhão, 660 mil reais. Então, ele vende um imóvel todo dia? Não vende imóvel todo dia. Ele pode vender um dia, pode vender vários no mês, mas para ele chegar nesse patamar, ele tem que ter um preparo. Que ninguém deposita 1 milhão, confia, uma poupança de vida inteira em qualquer um. Ele tem que demonstrar conhecimento, ele tem que demonstrar segurança e ele tem que ser ágil também. Hoje em dia existe agilidade, senão ele vai perdendo. Então ele fica aqui atirando para tudo quanto é lado, ele não vende, não come, não faz nada. Essa é a realidade. Vamos falar um pouco, só pra gente... A gente falou sobre o Cresce na questão de... A gente vai ter uma corrida agora, né, que o senhor falou. Dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. Fala um pouquinho sobre ela. Dia 4 de agosto, até pedi se puder botar o link, vai no site vamos botar, do Cresce, vamos botar. também já está no Instagram do Cresce, né? O Sim. Instagram do Cresce é uma ferramenta de muita comunicação. E aí, dia 4 de agosto, nós teremos uma corrida Cresce. Então, vai ser a primeira corrida Cresce. E lá tem inscrição. Faça logo que pode acabar. Abriu hoje, na verdade. Abriu hoje. Dá tempo. Pode fazer com calma. Aurélio, antes de eu encerrar essa questão do Cresce, eu só quero tirar a última dúvida só sobre o Cresce. Sobre comissão. A gente fala que comissão de corretor de imóveis ele é de 6% a 8% imóvel urbano, se eu não... Tô aprendendo com você, tá, Aurélio? Só você falar se eu estiver errado. Vou falar mais dessa parte, que é a parte que eu trabalho mais. Essa questão da comissão, ela é negociável, Aurélio? Ou é uma lei que a pessoa tem que pagar 6% para o corretor? Eu tenho uma matéria minha interessante sobre honorários. Sim. E quem regula, eu não gosto de chamar de comissão, porque nós somos profissionais liberais, então eu trato como honorários. É o trabalho, a remuneração e o reconhecimento pelos honorários. Quer mais uma água aí? Um pouquinho. Aqui. Então, Então, os honorários, existe uma polêmica grande, e você, tocou no assunto em que eu assessoro a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, que é quem tem a competência para tratar de honorários, sindicatos e federação. Né? Então, essa parte. Então, acabou de ser lançado, sob minha revisão, modéstia à parte até construção, o Guia Referencial de Honorários. Então, lá tem um guia explicativo de todos os honorários. fenace.org.br. Tem o guia, modelo, depois você pode... Então, eu vou olhar. Você pode entrar e pode salvar, e lá tem tudo detalhado. Como referência. Por que como referência? Porque nós temos o artigo 170 da Constituição que proíbe tabelamento de preços. E nós temos uma lei 6.530 em que fala de uma tabela de honorários feita pelo sindicato e homologada pelos conselhos. Isso gerou um problema. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Nacional, ingressou um procedimento administrativo, né? E abriu esse procedimento contra todos os conselhos do Brasil, todos os sindicatos do Brasil. Por quê? Ele entendeu que esse tabelamento feria a livre concorrência, a livre negociação. Entendeu? Então, sob esse entendimento, ainda está sendo discutido, nós somos advogados, porque nós entendemos, né, a federação entende, o corpo jurídico entende, que é apenas uma referência, assim como foi orientado todos os sindicatos retirarem essa tabela do mapa, não sei se todos cumpriram, mas retirar e usar o guia referencial. Por quê? Você começa hoje na atividade e você começa sem uma base, sem uma referência. Então lá tem uma referência que é um costume. Então já existe costume no Brasil. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, acabou de explodir uma polêmica dessa também, exatamente. Não sei se você acompanhou. Não. Então eu fiz um comparativo nessa matéria, que está no site da FENACE, junto com o guia, entre os honorários no Brasil e os honorários nos Estados Unidos. E lá eu faço um paralelo. Como que funciona? Porque lá também não pode o tabelamento. E lá você perguntar ao corretor de imóveis quanto que a tabela. Se falar em tabela lá, eles quase morrem do coração, porque não pode. E lá é muito rigorosa a legislação. Né? Aqui é também. Só que aqui aconteceu um costume. E existe fonte de direito e fonte de costume. Então, a cada região tinha uma forma de trabalhar. No Brasil, lá nos Estados Unidos, cada região tem uma lei. No Brasil, não. A lei é única no Brasil.
né? O costume é parecido em termos de honorários profissionais. Ou seja, existe esse guia como referência. Agora, o que puder ser combinado entre as partes... Não está errado. Não está tipo errado. assim, hoje o guia, a gente tem um guia de 6%, seria o começo? Vamos dar exemplo? Imóveis urbanos, 6%. 6%. Imóveis rurais, normalmente são maiores o valor. Sim. Então isso é combinado. Se o cliente chegou, Nilson, eu quero te pagar 3% só. É lógico que você, enquanto profissional, você tem que lutar para valorizar. Não, claro. Senão você não é um bom profissional. Claro. Né? E se você também aviltar, isso você está concorrendo deslealmente com o colega. Sim. Então você tem que tomar cuidado também, porque não é permitido trabalhar de graça. Não, sim, eu perguntei, eu fiz um... Nem valor ínfimo. Sim, né? eu fiz um podcast com um construtor uma vez e perguntei sobre essa questão de comissão. Ele falou, Nilson, eu falei sobre os 6%, porque o pessoal é muito acostumado a pagar os 5%. Né? Essa explicação aí que você fez aí agora dá para abrir um pouco a mente. E ele falou, Nilson, a questão não é nem pagar os 6%. No meu caso, não seria problema nenhum, ele falando, né? O problema é que o corretor de imóveis ele quer ganhar 6% sem entender nada. Foi o que você está falando. Exatamente isso. Quando eu costumo falei lá no Guarapari, falei no Cachoeiro, falei em Aracruz, onde eu fui falar, eu falei sobre isso. E é exatamente essa questão. Quando eu participo lá de eventos nos Estados Unidos, eles fazem um evento para os incorporadores, e lá no evento dos incorporadores fica muito claro, né, participam corretores e incorporadores, que eles não têm intenção em fazer a divulgação direta no mercado. Eles querem vender aqueles imóveis, aqueles empreendimentos para os corretores. E os corretores venderem. Então, eles preparam o profissional com a mercadoria deles, explicando tudo. Então, se ele não vender para o corretor, ele não vende para o mercado. Primeiro o cliente dele é o corretor. Se ele vendeu para o corretor, se o corretor comprou, a ideia, ele vende. Então, lá é assim a inteligência. Então, eles estão preocupados em pagar 5%, 6%, 8%. E aqui no Brasil não é diferente. Só que não é a questão do profissional ganhar mais ou menos. Porque, como eu lhe falei, o profissional pode valorizar em 10% o imóvel tranquilamente, um bom profissional. Agora, o tirador de pedido, né, que é aquele que mal vai saber dar informação sobre o empreendimento, esse efetivamente não merece, né, não vai corresponder. Mas acontece uma outra situação ainda, que é o quê? A referência, normalmente, a tabela que existia era única. Sim. E, normalmente, o incorporador contratava uma imobiliária, essa imobiliária remunerava o seu gerente e remunerava o corretor que vendia. Então, existia um fracionamento. Então, não podia você colocar 5%, 6%. Não, porque existia um escalonamento. Sim. Então, às vezes, a imobiliária ganhava 6%, ganhava 5%, e ela tinha que ainda pagar ao corretor menos. Aí o corretor, não. Eu que vendi, eu quero 5%. Então, não tinha, às vezes, esse bom senso. Porque nesse caso aí uma estrutura, né? Tem a estrutura e tem que dividir. A imobiliária ganhou isso, o gerente ganha isso. Mas a tabela antiga não trazia essa divisão. Ah, tá, entendi. Aí, como é que você faria essa divisão? Cada um dava o seu jeito, né? Mas, efetivamente, eu tenho certeza. Se você chegar para o incorporador, eu garanto que eu vendo seu empreendimento em um mês, em 15 dias, ele te paga 10% tranquilamente. Mesmo porque ele tem isso adicionado aos custos. Então, para ele não está preocupado. Não deveria, né? E esse construtor é o primeiro que eu escuto falar dessa forma. É um cara inteligentíssimo. Ele falou isso mesmo. É de uma inteligência impressionante. Isso funciona lá fora já assim. Isso é o que eu procuro pregar. Então, por isso que eu falo, mais uma vez repetindo, cansativo até. O corretor tem que se preparar, tem que se aperfeiçoar. E aí, quem não vai abrir mão dele vão ser os incorporadores, os consultores, os proprietários, quem compra, quem vende, todo mundo. Porque o trabalho dele pode parecer fácil. Às vezes a pessoa está olhando no valor, não está olhando na qualidade do serviço. Então, tudo bem, eu vou vender, eu vou ganhar 50 mil. Não é assim, você não compra e vende imóveis. Você tem um imóvel para vender a vida inteira. Você pode dar uma rata. Você vai vender, aqui é terreno de marinha, você não transferiu, vai te dar uma multa. Lá na frente você vai pagar a multa, que é mais do que os honorários do corretor. Né? Vou botar o valor do imóvel menor para pagar menos ITBI, que é 2%. Tudo bem, na hora que você for vender, quem comprou na hora que for vender, você vai pagar 15% sobre o lucro. Você deixou de pagar 2% e paga 13% a mais. E aí? Isso um corretor deveria passar para ele. O bom corretor tem que saber disso tudo e muito mais.
E Não é muito pouca mais. coisa, não. É muita coisa, né? Aurélio, agora vamos falar sobre vender areia de praia. Ou não, a PEC, né? Vamos vender as praias. É. Vamos falar sobre essa PEC agora de terreno, né? Que é sobre as praias. né, Terreno que de fala. marinha. Terreno de marinha, né? O que exatamente são terrenos de marinha, Aurélio? Os terrenos de marinha, por definição do decreto 9.760, é toda a faixa, toda a área, né, que esteja situada a linha de 33 metros do pré-mar médio do ano de 1831. Né? Ou seja, lá em ano de 1831, traçaram a média das marés mais cheias, mais vazias, e a partir dali, 33 metros avançando para o lado da terra, no caso, né, seria definidos como terrenos de marinha. E, posteriormente, veio ser regulamentado que da terra para o mar, se houvesse, por exemplo, um aterramento, essas áreas seriam acrescidas de marinha. Então, essas são as definições de área de marinha. E quando a gente tem essa polêmica hoje no Brasil aí de que as praias vão ser privadas, existe essa possibilidade de você só entra aqui se você me pagar R$10, R$20? Bom, só se for através de outro projeto, porque essa PEC não tem nada a ver com isso, né? E nós temos aí hoje, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, e devo publicar em breve. O que está sendo alterado pela PEC é o artigo 20, no seu inciso 7º, né? E lá fala sobre terrenos de marinha e acrescidos. Já as praias são tratadas no inciso 4º, né? E os acessos da praia também, que agora eles já estão indo para outro lado, né? Estão falando, não, mas aí vai vender os terrenos de marinha próximo, aí não vai ter mais acesso. Não, os acessos também estão garantidos no inciso 2º. Então não há que se falar em privatização de praia, porque as praias são da União. A regulamentação, a ocupação, tudo está no decreto, na lei 7.661 de 1988, que é do tempo da Constituição, que é o georreferenciamento costeiro. Então, nessa lei que você vai encontrar essa argumentação, não está sendo mexida nessa lei, não está sendo revogada, não está sendo revogado os incisos da Constituição de praia, não se fala em praia, mas a gente tem percebido que dá um boom, né? Um sensacionalismo, né? Sim. Um aumento, uma divulgação. Eu tenho falado isso a semana inteira. Isso, mas é porque a gente fala assim, não é o que fala, é quem fala, né? É de quem vem isso, né? Hoje no Brasil tá dessa forma. Aurélio, essa questão, terrenos de marinha, vamos dar um exemplo assim, aí vamos dar exemplo que essa PEC seja aprovada. Como que vai funcionar isso? Eu ouvi falar que é tipo assim, a pessoa tem um apartamento dele, aí se ele tem um pedaço ali de terreno de marinha, pode comprar? Como é que é isso? Então, existe vários aspectos. Por exemplo, a área que está hoje, o município. O município tem um imóvel que está emprestado pela União ali, a área de ocupação da União. Vai passar para o município. O Exército. Vai passar para o Exército. O Estado tem uma ocupação, vai passar para o Estado. Né? As demais áreas, muitas delas já são aforadas a particulares. Então, na verdade, quando existe o aforamento, o particular já tem 83% do terreno, mais o que tiver construído. É quase tudo dele. A União só tem o restante, que é 17%. 83% mais 17%, 100%. Então a União só tem hoje 17% do terreno. Não é nem da benfeitoria. O que aconteceria? Esses 17%, simplesmente pela PEC, a União venderia para o particular, e o particular, ao invés de ter apenas domínio útil, ele teria o domínio pleno. Ele seria proprietário de toda a área, sem dever satisfação à União toda vez que ele quiser transacionar. E aquela faz de conta que eu estou te oferecendo para você comprar e faz de conta que eu não quero comprar, que você pode vender. Mas é uma burocracia desnecessária. Sim. Que já é dele, são prédios residenciais, né? Portugal acabou com isso em 1976, que foi quem trouxe isso para o Brasil. Porque o intuito era o quê? Colonizar a costa brasileira. E depois começou a arrumar formas de não perder essa receita. Que é a única receita que entra para o caixa da União em que não tem a contrapartida. Você não sabe para onde vai o dinheiro. O imposto você sabe, ele entra aqui para ser gasto ali. Né? A taxa não. A taxa vai para o Tesouro Nacional e pode ser usada, inclusive, cartões corporativos. Então, existe essa diferença.
Só que a ilusão, o governo pensar em perda de receita. Por quê? Porque se você está antecipando vários anos, a taxa anual é pequenininha. Quando você vende os 17%, você antecipou toda a receita. Ou seja, vai encher o caixa da União, vai melhorar um sistema que é burocrático. Sim. E vai dar mais valor justo pelo que a pessoa pagou. Por isso ela vai ter um valor melhor do imóvel. Não entendo como seja uma especulação, né? E isso vai melhorar o quê? Mercado imobiliário e economia brasileira. Isso é todo um positivismo. Então. Ganha. E a gente está na polêmica danada de que é a praia, né? Que é a praia que vai ser privatizada, o governo vai parar de ter dinheiro. É o desafio que encontra nessa PEC privatização de praia. Eu tive esses dias... Não existe. São duas folhinhas a PEC. Eu fiz um comentário no Instagram e a pessoa colocou, porque você não entende do assunto. Eu falei, só me mostra, pelo amor de Deus, aonde está escrito que as praias vão ser privatizadas. É só isso, eu não preciso mais. Aí eles não vão te responder. Eles não mostram. Aí a mulher falou, Nilson, eu não quero que explicar pra mosca, que a abelha, não sei. Eu falei, gente, você falou tudo, mas você só não me mostrou. É isso aí. A pergunta básica é essa. Eu só quero entender. Aonde está escrito na PEC que a praia vai ser privatizada? Aí você matou. Matou a narrativa. E não responde, ninguém responde. Fica não vai responder porque não tem. Aqui, quais são os principais requisitos para obter licença e permissões na atividade de terreno de marinha? De atividades? Isso. Aí vai depender. Por exemplo, quiosques, você vai ter que pedir autorização à União e normalmente em parceria com o município. Eles já têm esse convênio, né? Outras regiões também, tudo você vai ter que, antes de fazer qualquer coisa, ir na União, através da Secretaria de Patrimônio da União, e pedir autorização, fechar contrato, fechar convênio, o que possa ser viabilizado previamente. Aurélio, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Uma hora passou rápido. Eu falei pro Carlos, eu vou ficar tremendo lá fazendo podcast com ele. Não, que isso. Aurélio, qual conselho você deixa para os corretores que estão começando agora, que querem entrar na nossa profissão, querem exercer essa profissão, querem fazer dela uma carreira de sucesso? Estudar. O que o estudar que eu falo é o quê? Aperfeiçoar na tecnologia, né? Aperfeiçoar na legislação que não é tão extensa na nossa categoria. Então a pessoa se preparar melhor para ter segurança e levar essa segurança a quem vai. Eu costumo dizer que quem compra e vende imóveis não é o corretor. Ele não vende imóveis. O corretor faz a intermediação, né? Quem vende imóvel é o proprietário. Então o corretor vai vender quando o imóvel é dele. Quando não é dele, ele está apenas o quê? Aproximando partes. Então ele tem essa responsabilidade de entender e não colocar pessoas em situações difíceis, não causar prejuízos. Essa é a grande responsabilidade profissional. Quanto à valorização, quanto a uma boa transação, tanto para comprar quanto para vender, não é fácil, né? Como é que você vai agradar? Como é que você vai vender barato ou caro? Sim. Tem que ser a média. Como é que você vai definir isso? A avaliação não deixa de ser subjetiva. Então você tem que estar atualizado no mercado, você tem que estar atualizado na legislação, você tem que estar atualizado em tudo que se relacione com a profissão, né? Porque isso tudo vai influenciar. Hoje o corretor tem que entender de fundos imobiliários. A avaliação é grande. Sim. Pode ganhar, pode perder, tem a hora de entrar, a hora de sair. É outro nicho. A pessoa tem que estar atento às notícias do mercado, aos fundos, como é que tem se comportado. Então, existe vários ramos. Agora, como qualquer atividade, não se iluda. Não vá só na conta matemática, achar que no segundo mês você vai estar rico. Pode acontecer. Pode. É porque a gente fala que o corretor de imóvel dorme com dinheiro e acorda Muitos sem, falam dorme isso. sem e acorda Mas ele com... pode dormir com dinheiro e ficar sem, pode dormir sem, acordar com. Isso. Mas isso não é uma regra, né? Sim. Porque se ele não tiver gestão também, Não se adianta. souber gerir o dinheiro dele, ele vai. Muitos fazem isso, infelizmente. Viaja para o Chile, viaja para a Argentina. Compra um carro novo. Gasta, né? compra um carro novo. E depois tem que pagar as contas que chegam, o hotel que chega, o IPVA do carro, o aluguel da As casa. contas chegam, ele começa a vender para pagar o que ele comprou. É isso aí. Aurélio, queria agradecer sua presença e falar que eu aprendi muito, tá? Tirei várias dúvidas minhas aqui. Eu vou te entregar um brinde nosso. Presta aí, Yuri, que é de um parceiro nosso, da Bela Estampa. Fica lá em Guarapari, do nosso amigo Flávio. Bom, vamos lá comprar na Bela Estampa, gente. Que... Obrigado. Tá bom? Aí, ó. Bacana. Legal.
Bacana? Oi. Ainda ganhei. Ainda ganhou. Aurélio, obrigado mesmo. Beleza? Aurélio. Aurélio, queria te agradecer a presença, tá bom? Aprendi, foi um aprendizado grande ter você aqui comigo. Galera, obrigado por assistir a gente. Curte, compartilha, comenta e manda para mais gente possível para a gente ser visto e o nosso mercado imobiliário ir mais longe ainda. Eu agradeço aí estar no programa. Vejo que você é criterioso aí, está fazendo um bom trabalho. Parabenizar. Obrigado. E, quando precisar, estaremos à disposição para esclarecer. Quanto mais povo esclarecido, melhor a valorização da profissão, melhor para os profissionais do mercado. Obrigado, Aurélio. Falou.